Boa tarde, galera. Vamos então aí dar seguimento à nossa aula de hoje, tá? Capítulo 8. Pessoal, depois eu vou postar para vocês a correção dos exercícios do capítulo 7, tá? Vou colocar, disponibilizar aí para vocês essa correção. Vamos lá, o capítulo 8 ele fala sobre os micro-organismos, né? Sobre a vida invisível. Os micro-organismos, eles são seres vivos muito pequenos, seres vivos ou seres não vivos, né? Como é o caso dos vírus. Seres muito pequenos, né, e completamente microscópicos e invisíveis, só podendo ser observados e vistos a olho, não podendo ser observados e nem vistos a olho nu, somente com o uso do microscópio, tá? Então vamos lá. O mundo ao nosso redor está repleto de formas de vida que a gente não consegue enxergar. São os micro-organismos, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a gente precisa e deve lavar as mãos, lavar os alimentos, né? Para evitar a contaminação desses micro-organismos, que também podem ser chamados de micróbios, né? E etc. E será que a gente precisa sempre evitá-los? Na grande maioria das vezes, sim, galera, porque alguns são patogênicos, né? Ou seja, o que significa a palavra patogênicos? Que causam doenças, né? Uma grande maioria é patogênica, mas também temos alguns micro-organismos que não são patogênicos, como diversas bactérias que vivem, né? Em conjunto com o nosso corpo mesmo, dentro do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal, né? A gente tem diversas bactérias benéficas para o corpo da gente, como na boca, como na pele. Então, esses micro-organismos, eles são benéficos para a gente, mas também vão ter aqueles causadores de doença, né? Se você comer, por exemplo, alguma coisa estragada, você vai ter uma bactériazinha ali que vai te fazer o quê? Uma infecção gastrointestinal. Então, uns são benéficos e outros não, uns patogênicos e outros não, tá? Vamos lá, página 103, continuando aí. Também nós temos os micro-organismos infecciosos, né, que são aqueles capazes de causar infecções na gente. Pessoal, queria deixar uma sugestão de filme para vocês. Eu lembrei agora, tem um filme chamado Os 12 Macacos. Queria deixar esse filme para vocês, se vocês puderem, para vocês assistirem. É um filme que fala sobre um vírus mortal que atacou grande parte da população mundial, tá? Os 12 Macacos. É um filme bem interessante, bem legal aí para o momento que a gente está vivendo. Então eu queria deixar esse linkzinho aí, esse filmezinho de sugestão aí para vocês, tá? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho então aí dos vírus. Vamos falar hoje só das características, na próxima aula a gente vai falar das principais viroses que existem, tá? Vamos lá. Existe na natureza uma estrutura que está no limite entre o que é vivo e o que não é vivo, tá? Observa-se que é mais provável ela se comportar como ser vivo quando está dentro da célula, como uma bactéria. No entanto, é acelular, não é formado por célula, embora contenha material orgânico, né? Então, nós estamos falando dos vírus. Existe um grande debate aí, um embate muito forte na comunidade científica que acaba se dividindo, né? Se os vírus eles são seres vivos ou se eles não são seres vivos. Porque o vírus ele é um parasita intracelular. Ele só consegue ter, né, a maquinaria dele complexa utilizando a maquinaria de uma célula hospedeira, uma célula humana, por exemplo, ou uma célula de um vegetal, ou uma célula de uma bactéria. Então, o vírus ele vai se reproduzir utilizando uma outra célula como hospedeiro, tá? Então, por isso que muitos autores aí, cientistas, diversas literaturas não classificam os vírus como seres vivos, tá? Outros cientistas classificam, né? Porque ele vai ter o ácido nucleico, ele vai ter uma molécula de proteína. Então, alguns cientistas também acreditam que os vírus são seres vivos, tá? Vamos lá, características primeiro, né? Como já mencionamos anteriormente, os vírus desafiam a classificação biológica dos seres vivos. Por um lado, eles são capazes de se reproduzir e possuem material genético, característica dos seres vivos. Por outro lado, não são dotados de células, o que contraria a teoria celular, né? A teoria celular, ela diz que todo ser vivo precisa ter uma célula e eles não têm. E estruturalmente falando, os vírus são acelulares e chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, olha a frase que eu estou falando: parasita intracelular obrigatório. Parasita, porque vivem às custas de uma célula, causando-lhe prejuízo, que a gente chama de parasitismo, né? Intracelular, porque para concluir o seu ciclo precisam atingir o interior da célula. E obrigatório, porque não são capazes de se multiplicar
fora da célula. Então, parasita intracelular obrigatório, tá? Precisa desses 3 itens aí para os vírus, para serem as características deles, tá? Eles vão possuir uma estrutura, tá? Uma cápsula de proteína que envolve material genético, que é o DNA ou o RNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico. Os vírus com DNA, eles são chamados de adenovírus, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aí a catapora, o HIV, né? E temos os exemplos dos retrovírus, tá? Que são os vírus formados apenas por RNA. Em sua maioria, eles são parasitas específicos, tá? Isso é uma característica muito interessante dos vírus. Eles são parasitas específicos. Então, por exemplo, logo no início aí da pandemia, né, da Covid, qual era o órgão principal que o Covid-19 infectava? Pulmão, sistema respiratório. Então, geralmente, os vírus, eles são específicos a um órgão, tá? Um outro exemplo para vocês é a poliomielite, que é a paralisia infantil. Ataca o quê? Célula nervosa, sistema nervoso. Resfriado, vai atacar todo o seu trato respiratório, mucosa nasal, garganta. Então, o vírus, ele tem como característica também essa especificidade de sistema e órgão que ele ataca, tá? Pode atacar um sistema só, ou pode atacar mais de um sistema, como a gente tem observado aí agora o Covid, né? Ele tem atacado outros sistemas também. Então, ele pode atacar um sistema só, tá? Como é o caso do HIV também, que ataca o quê? O sistema imunológico, ou pode atacar outros sistemas, tá? Reprodução, gente. Como é que um organismo acelular consegue se reproduzir? Tá? A gente vai estudar um pouquinho os bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias, tá? Exemplo, a gente tem a Escherichia coli, que é uma bactéria altamente parasitada por diversos tipos de vírus. Então, para se replicar, o bacteriófago, ele precisa se fixar na superfície dessa bactéria. Ele vai perfurar a membrana da bactéria e vai injetar o material genético dele, que pode ser o DNA ou o RNA. Tá? E quando esse material genético chega no citoplasma da célula, ele começa a comandar a síntese, né? A produção de novos vírus. E dentro da célula você vai tendo a replicação viral, um monte de vírus ali, eles vão sendo produzidos dentro da célula, tá, gente? Bom, então vou pedir para vocês fazerem agora 2 exercíciozinhos da página 105. Exercício número 1 e exercício número 1, 2 e 3. São 3 exercíciozinhos e vou deixar como sugestão aí de novo o filme 12 Macacos, tá, galera? Então, um grande abraço aí e até a próxima. Fica com Deus.